Antigamente, para ser líder, chefe, era mais simples porque eu tenho que garantir que as pessoas sigam o processo. Agora não. A liderança ela tem que garantir que as pessoas melhorem o processo e arrisquem um pouco mais. Da CLT ao empreendedorismo, ele hoje é sócio de 3 empresas que ajudam seus clientes a multiplicarem resultados. E fundador de um movimento que já disponibilizou mais de R$500 milhão em causas filantrópicas. Eu tenho o prazer de receber hoje, aqui no Identidades de Sucesso, Antônio Muniz. Antônio, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com você, Letícia. Muito animado. Antônio, para a gente começar, Antônio por Antônio, como é que foi sua trajetória até hoje? Essa é a grande pergunta, né? Eu sou aquela pessoa que começou com tecnologia, tinha um sonho aí de ajudar as pessoas, né? Eu era aquela pessoa que consertava computador na rua aí com mala, aí depois virei líder, ajudando outras pessoas a se formarem nessa área de tecnologia. Aí fiz um mestrado em administração, as pessoas não entenderam nada, Letícia, por que esse cara que é de TI fazendo mestrado em administração? Eu queria juntar as duas coisas, né? Tecnologia e negócios. Trabalhei durante a empresa há mais de 20 anos, mas também sempre gostei de dar aula. Então fui professor de universitário e atualmente dou aula de MBA. E mais atualmente eu tenho as minhas empresas aí, eu tinha o sonho de ser empreendedor, comecei vendendo picolé, mas depois fiquei com medo de empreender, fiquei mais de 20 anos trabalhando nas empresas, mas sempre, né, Letícia, com aquela visão de intraempreendedor. E hoje aí eu tenho ajudado os meus clientes a resolver problemas aí com tecnologia, agilidade. Que legal, que legal. Conta um pouquinho dessa experiência com o picolé. Você sabia que eu comecei a vender picolé na rua para ajudar a minha família? Muito humilde, né? Meu pai, coitado, tinha dificuldades financeiras, ele tinha, inclusive, nem lia, né? Era analfabeto. E a minha mãe era balconista, chegou a gerente de padaria. E a gente, 4 irmãos pequenos, éramos 5, perdemos um, né, pequenininho. E a gente sempre foi batalhador, querendo ajudar em casa. Então eu vendi picolé com 12 anos, mas a minha mãe tinha medo de trabalhar sozinho na rua, aquela coisa toda. Depois eu fui trabalhar numa lanchonete, dos 13 anos aos 19 anos. E aí sim, fiz o estágio na área de tecnologia e fiquei direto nas empresas na área de tecnologia. Aí entrou CLT, né, para voltar isso, depois. CLT. Ele isso. não mencionou, gente, mas o Antônio Muniz, ele tem 3 empresas atualmente. A Advisor Academy e as editoras, que é a Brasport e a Jornada Colaborativa. Então, conta um pouquinho de cada uma delas. Legal. Vou começar com a Advisor Consultoria, né, que a gente ajuda as empresas melhorando os processos. A Advisor Academy, a gente trabalha com a capacitação, né, na parte de liderança, tecnologia e agilidade. A gente também mentora. No caso das editoras, eu vou ter que contar depois essa história, eu fiquei 10 anos sonhando em lançar o primeiro livro. Quando eu lancei o primeiro, foi através da Jornada Colaborativa, que é uma comunidade de tecnologia. A gente atualmente tem 51 livros lançados e a gente sempre lançou com a editora Brasport, que tem 29 anos de mercado, referência nessas áreas de tecnologia, gestão de projetos e também agilidade. E aí eu tive a sacada de, como já tinham vários livros lançados, por que não também lançar livros individuais? Porque na jornada é tudo colaborativo, a gente pega especialistas e executivos para lançar livros com a inteligência coletiva. Então, em coautoria, né? Em coautoria, isso. Então, a minha experiência era essa. E aí surgiu a oportunidade. O fundador da editora Brasport já estava pensando aí em curtir a vida, já tem mais de 70 anos. E aí surgiu a oportunidade desse ano, 2024, comprar a editora Brasport. E aí sim, juntamos os dois movimentos. Você vem de uma experiência CLT em diversas empresas, liderou vários times, em empresas líderes de mercado. E hoje presta consultoria também para empresas líderes de mercado. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da agilidade, a metodologia ágil, que é muito ligada à inovação, tecnologia, e as outras áreas, a área administrativa acabou pegando um pouco desse conceito e incluindo ali no seu dia a dia, nos seus processos, né? As empresas, as grandes empresas, as empresas líderes, normalmente elas são potências, mas elas são
robustas, mas ao mesmo tempo uma carga de burocracia ali grande, né? Como é que você, como consultor, enxerga a parte da agilidade nessas corporações? Esse é um ponto importante, Letícia, porque eu vivi isso. Nas empresas que eu trabalhei, eu foquei muito também em governança de tecnologia e processos muito pesados, né? Porque uma empresa grande, como você falou bem, ela tem cliente para atender. É diferente de uma startup que começa do zero, experimentando, tentando ser grande. Uma empresa já consolidada, ela já tem cliente, às vezes milhões de clientes. Então ela tem dificuldade de trazer a cultura de experimentação porque ela tem processos mais definidos. No nosso caso hoje, na Advisor, como é que eu faço? Eu pego toda a minha experiência também em empresas mais consolidadas e a gente traz essa cultura de experimentação. Agora eu posso te falar que é um desafio enorme, porque não é desenhar um processo, ó, gente, agora é assim. A gente tem que trabalhar uma mudança de cultura e é o mais desafiador, né, Letícia? Então, na Advisor a gente consegue, com um método muito legal, desde conscientização dos executivos, conscientização dos colaboradores, dos líderes, e a gente desenha junto um novo processo, que aí sim aproveita todo o potencial dessas empresas grandes, que já têm sucesso, mas traz essa visão mais moderna de cultura de experimentação que as startups nos dão aí um grande show também, né? Sim, é verdade. E muitas empresas acabam adquirindo startups justamente para, em determinadas áreas, terem essa agilidade que a corporação grande não consegue inserir no seu dia a dia, né? Às vezes é a solução que as empresas consolidadas têm é essa. É interessante da agilidade a gente relembrar, né, Letícia, que é uma diferença muito grande. Vamos trazer um contexto aqui. A gente aprendeu um tempo atrás a construir um processo e colocar as pessoas para repetir aquele processo. Tem até aquele filme de Tempos Modernos, Charles Chaplin, né, que ele ficava lá o dia inteiro apertando um parafuso. E até hoje as empresas chamam os profissionais de mão de obra, porque realmente as empresas contratavam a mão de obra. Só que hoje a mão de obra, a inteligência artificial faz muito melhor, a automação faz muito melhor. Então a gente não tem que ter mais profissionais olhando a mão de obra, a gente tem que contratar a inteligência das pessoas, então é mais desafiador. O outro aspecto da agilidade que é legal é que a gente dá o protagonismo para as pessoas também melhorarem continuamente e não falar assim, eu fiz assim, sempre foi assim, e colocar a carga toda na liderança, né? Antigamente, para ser líder, chefe, era mais simples porque eu tenho que garantir que as pessoas sigam o processo. Agora não. A liderança ela tem que garantir que as pessoas melhorem o processo e arrisquem um pouco mais. Sendo parte do processo. Isso, sendo parte do processo. E eu achei muito interessante quando você acoplou a cultura organizacional, porque é um dos grandes calcanhares de Aquiles das empresas. É quando você tenta implementar alguma mudança e fazer essa mudança percorrer por todos os níveis hierárquicos é um desafio enorme. Então, quando você cria novos processos e tem o cuidado de disseminar isso da forma correta entre todos os níveis, é aí que você consegue o sucesso, é aí que o líder consegue liderar, porque senão não tem comunicação, né? Como é que vocês fazem na prática esse cuidado com a cultura organizacional? Ótimo, vou até trazer um exemplo que você falou muito bem, que um presidente de uma empresa, o desafio dele também, não consegue liderar pelo crachá, né, Letícia? Ele vai falar, temos que ser inovadores, tá bom, mas como é que passa isso, da estratégia para a execução? É pela liderança que você falou muito bem. No nosso caso, como é que a gente faz? A gente identifica o problema real da empresa, ou os problemas dela. Então a gente parte do problema para a solução. Vou dar o exemplo do que está muito comum na agilidade hoje, que as pessoas copiarem o Spotify, o famoso squad, né? Todo mundo só quer colocar squad nas empresas. Mas qual é o problema? Que no Brasil nós temos problemas e particularidades que não existem no Spotify quando ele criou esse modelo e nem no Vale do Silício. Então, o que a gente faz aqui com a Advisor? A gente entende com profundidade qual o objetivo e o problema que as empresas têm e a gente faz de maneira colaborativa. Ou seja, a gente não vem com uma resposta pronta e fala, tem que seguir esse processo que é o melhor. Não. A gente identificando o problema, a cultura da empresa, a gente faz um caminho junto. E aí, o legal é que os colaboradores dessa empresa compram isso. E não é assim, a consultoria vendo com toda a resposta. A gente constrói colaborativamente as soluções para aquela empresa. E fica muito melhor, as pessoas aceitam mais.
tailor-made. Isso, tailor-made, excelente. Muito bom, Esse é o muito modelo. bom. Tem um outro ponto muito interessante da sua carreira, porque a gente fala muito sobre hard skills que já são conhecidas aí no mercado, as soft skills que começaram a ser, já são muito antigas, mas começaram a ser faladas mais agora no pós-pandemia, começaram a ser mais respeitadas, né, mais incluídas ali nos currículos. E você cunhou um termo novo que eu achei um barato, que chama Smart Skills. Vou até mostrar aqui, eu ganhei esses livros aqui do Antônio Muniz, muito obrigada. Vou ler com muita atenção. Mas eu achei o máximo Smart Skills. Fala pra gente, primeiro, né, da onde surgiu essa ideia desse novo conceito e o que é o conceito em si. Legal. É até bom você ter falado, né, de soft skill e hard skills, que são nomes enganosos, né, Letícia? Porque a hard skill é aquela parte mais técnica que parece que é difícil, hard, pesado, duro. E o soft parece que é leve, é mais fácil. E ao contrário, né, como você bem falou, desenvolver habilidades comportamentais, que são as soft skills, é muito mais difícil e até muito mais importante do que somente a hard skills. E aí, estudando bastante personalidade, como eu falei, eu fiz o meu mestrado em administração e eu aprofundei as teorias de personalidade. E existem várias teorias aí, DISC, MBTI, são as mais conhecidas nas empresas. E estudando um pouco mais profundamente, o que eu descobri? Que essas técnicas mais conhecidas, elas não têm validade científica. As mais conhecidas? A DISC, MBTI, por certo. exemplo. Existe uma que é mais conhecida, que é mais validada, tem milhares de estudos, que é a Big Five. Então eu conectei soft skill, hard skill, com essa técnica mais validada pela ciência, que é o Big Five. Aí eu tive essa sacada, vou criar o conceito de Smart Skills, que tem 3 componentes. Nós nascemos, por exemplo, com várias habilidades e várias características. Aí eu chamo de Smart Skill natural. Só que a gente desenvolve habilidades ao longo do tempo, que são as técnicas. Aí eu chamo de Smart Skill técnica. E tem a terceira, que pouco se fala, que eu considero a mais importante no momento atual, que é a Smart Skill adaptativa. Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas só para ficar mais claro. Vamos imaginar você, por exemplo, é jornalista. Você, em algum momento na sua vida, você pensou, eu tenho uma habilidade natural, mas eu tenho que desenvolver uma habilidade técnica. Certo. Então, a Smart Skill natural, quando a gente reconhece, facilita muito a nossa vida. E a ciência prova assim, no mínimo 50% do que nós somos, nós herdamos de fábrica. Vem da nossa genética. 50%. É muita coisa. Então, se eu entendo, se eu reconheço essas minhas habilidades naturais, essas Smart Skills naturais, eu já começo 50% ganhando esse jogo. Se eu não conheço, talvez eu escolha alguma coisa que não tem nada a ver com as minhas habilidades. Os outros 50% tem a ver com a Smart Skill técnica. Aí você fez jornalismo, você desenvolve uma série de habilidades para reforçar o que veio de fábrica. Aí beleza, eu tenho 100%. Aí que entra a terceira. A Smart Skill adaptativa eu vou me posicionar em projetos, iniciativas, carreiras que somem essas duas coisas, ou que se aproveitem dessas duas coisas. Aí sim, a gente consegue gerar grandes resultados, economizando energia e fazendo muito melhor do que a média das pessoas. Essa foi a ideia da Smart Skill. Muito legal, muito legal. E é o que acaba afunilando, se a gente for falar mais amplamente, na questão do propósito, identificar qual é o sentido da sua vida, encontrar um trabalho que tenha sinergia com o seu sentido de vida, né? No que consiste o Big Five? Boa, Big Five, ele traz, na ciência da personalidade, estudos muito profundos e mostram que nós nascemos com 5 características. Aí eu vou trazer uma, por exemplo, que é a mais conhecida de todas. A gente é um pouco mais extrovertido ou introvertido. É um dos perfis, tudo bem? Esse todo mundo já deve saber como é um pouco de si. Qual o problema das outras técnicas de personalidade? Que ele rotula. Ou você é extrovertido ou você é introvertido. Só que a ciência da personalidade, o Big Five, mostra que não é bem assim. Nós temos um grau de extroversão e introversão, todos nós. Para algumas coisas você pode ser um pouco mais extrovertida, mas para outras coisas você pode ser um pouco introvertida. Verdade. Então o Big Five, para cada um dos 5 perfis,
e eu detalho isso no livro, ele traz 6 facetas. Aí eu vou trazer o meu exemplo. Eu cheguei a fazer várias vezes técnicas de personalidade para me descobrir, né? O autoconhecimento é muito importante, né, Letícia? E eu me rotulei em alguns momentos que não estavam muito certos e me limitou. Então eu deixei de fazer coisas, vou dar um exemplo. No segundo grau, né, ensino médio hoje, né, a gente fala segundo grau devido à idade, né, Letícia? Mas no ensino médio atual e até a faculdade, eu era aquele aluno que ficava quietinho com medo de fazer perguntas. Lembra da cartolina? Você deve lembrar da cartolina, né? Eu era a pessoa que segurava a cartolina atrás, escondido. E hoje eu vejo que eu podia desenvolver habilidade, mas na época eu achava que eu nunca vou poder ser um profissional que assuma a liderança de coisas, porque a gente tem que falar, ou ser professor. E eu percebi que, na prática, os 50% que vem de fábrica, por exemplo, a gente percebe quando a criança é mais introvertida ou extrovertida. Uhum. A gente percebe desde pequeno. Por exemplo, a minha filha Luísa, ela é muito introvertida, mas é muito. Mas ao longo do tempo eu percebo que ela tem desenvolvido algumas habilidades de extroversão. Então, na prática, o Big Five fala assim, embora cada uma das 5 características venham de fábrica, é só 50%. Uhum. A gente tem os outros 50% para desenvolver. Então, se não é um negócio, não é um perfil que a gente é muito baixo naquela faceta, sempre dá para melhorar. Então, a gente não precisa se limitar de acordo com alguma característica que veio de fábrica. A gente pode desenvolver os outros 50%. Então, eu gostei do Big Five por isso. Ele não rotula a gente, ele dá uma visão e a gente pode seguir melhorando aquela visão da personalidade. Muito legal. Porque acaba limitando. Você fala, daqui eu não vou passar. Quantos introvertidos falam, nunca vou falar? Eu dou mentoria de comunicação. Legal. Sou introvertido, não sei falar no palco. Todo mundo sabe, todo mundo pode saber falar, né? Mas você precisa identificar ali algumas questões antes de liberar o palco. Você falou de mentoria, então imagina a importância do seu trabalho para essas pessoas. Porque tem às vezes no mercado, eu não gosto muito, eu até falo no livro assim, 2 coisas que eu coloco no livro que tem que ter cuidado. Vai com medo mesmo, e se eu conseguir, você consegue. Tem que ter cuidado, porque a gente não conhece o perfil da pessoa, né? Uhum. Agora você, como profissional, com experiência em mentorar profissionais, é claro que você vai olhar aquele profissional que precisa de um pouco mais de atenção, aí você vai com mais cuidado, orientando. Aquele outro que já tem mais habilidade, você já vai por outro caminho. Então, a mentoria que você faz, ela é muito importante, porque você vai na personalização daquela pessoa, daquela necessidade, né? É isso. E é dessa forma que você também forma consultores. Como é que nasceu a Academy? O Academy, eu aproveitei minha experiência dando aula. Então, imagina que eu fui descobrindo, é interessante essa questão da mentoria, né, Letícia? Eu descobri por acaso. Lá em casa, a minha irmã, a Simone, a mais velha, ela já fez o normal, né, o segundo grau lá, normal, fez pedagogia, fez mestrado muito focado em educação. Eu e meu outro irmão Paulo, a gente foi para a parte de tecnologia. Eu nunca me imaginei sendo professor. Mas aí, naturalmente, o que aconteceu? Eu comecei a ensinar as pessoas na empresa. Eu gostava de ensinar. E aí eu comecei a dar aula cedo na faculdade, né, formando novos profissionais. O que eu fiz então? Eu trouxe toda essa experiência para o Academy. O que a gente faz? A gente tem programas juntando cursos online, então a pessoa pode assistir a hora que ela quiser, mas tem mentoria de acompanhamento, formando novos consultores e mentores também nessa área de tecnologia e também para melhorar processos com agilidade. Sempre com foco em levá-los para grandes corporações para serem prestadores de serviço ali. Esse é um ponto interessante. O principal foi aí, mas a gente já tem pessoas, Letícia, que querem empreender. Eu queria até deixar uma mensagem aqui para a sua audiência. Claro. E a gente tem uma... Pode falar ali. Então, a gente tem uma oportunidade hoje muito interessante que a gente pode, ao mesmo tempo, ser CLT, trabalhando em grandes empresas, seja como especialista, seja como executivo, né, líder, mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa tem uma noite, por exemplo, para fazer uma palestra, para dar uma aula, e também, quem sabe, para criar o seu próprio programa de mentoria. Então, no passado, por exemplo, eu lembro que era tudo presencial, né? Para dar aula, Letícia, eu trabalhava no centro da cidade, e já dei aula, por exemplo, em faculdades que ficavam longe. Então, eu tinha que sair cedo, correr para dar aula presencial, na graduação. Hoje está muito fácil, né? Quem quer, por exemplo, dar aula em faculdade, pode dar aula remota. Quem quer fazer um programa de mentoria, né? Imagina, você mentora alguém
no seu programa de comunicação. Essa pessoa pode também ter o curso dela depois, então ela pode gravar o curso em casa, no estúdio, e ter 2 carreiras em paralelo. Então a gente também faz isso, a gente ajuda executivos que têm muita experiência, muito repertório, e a gente ajuda o executivo a criar a mentoria dele naquela área que ele tem expertise. Ou mesmo, esses executivos e executivas, por que não escrever o seu próprio livro? Né? A gente tem ajudado muito isso. Então, na nossa mentoria da Advisor Academy, a gente junta também com a editora Brasport. Então, a mesma pessoa, ela pode se encontrar no próprio CLT, já criando um mecanismo de empreender de maneira mais leve, né? Sem aquela pressão de não ter o salário fixo, mas também ser empreendedor nas horas vagas. Dá pra Muito fazer. legal. E começando a construir uma carreira própria. Isso. Né? A própria personalidade profissional. Eu bato muito nessa tecla, porque é importante você ir construindo a identidade ao longo da sua carreira. No meu caso, aconteceu muito isso. Né? Eu, como já trabalhava em faculdade, já fazia algumas mentorias, quando eu decidi sair da empresa e criar a minha, eu já tinha cliente, eu já tinha algumas coisas, já tinha essa questão da marca pessoal que você falou muito bem. Não precisa sair da empresa para depois fazer. Até vale aqui um destaque, é muito comum executivos falarem comigo quando eles são demitidos. Uhum. E às vezes a gente entende assim, o executivo está com a vida ganha. É o contrário, vou dar um exemplo. Toda empresa tem só um presidente, concorda? Sim. Mas tem centenas e milhares de desenvolvedores de software. Uhum. Então, quando o presidente é demitido, é uma vaga por empresa. É mais difícil se recolocar. A empresa tem menos diretores do que especialistas. Então, é muito comum o executivo ficar lá trabalhando, entregando muito resultado e esquecer do que você falou, que é sua marca pessoal. Ele acha que ele é empresa. E aí ele só vê que ele perdeu um tempo enorme quando ele é demitido. Aí ele fica desesperado quando ele não volta para o mercado. Então, é muito comum isso. Alguns amigos executivos começarem a pensar nisso agora e não esperar acontecer o pior, né? De uma demissão, às vezes, em massa e a pessoa ficar sem chão, né? Para conseguir se recolocar. É verdade, é verdade. E como nasceu a jornada colaborativa? Excelente pergunta. Olha, eu vou te falar, eu fico até com vergonha, mas eu vou falar toda a verdade aqui. Eu terminei o mestrado em administração que eu falei em 2007. Já dava aula em faculdade e aí veio aquele sonho, eu quero ter meu livro. Aquela coisa de professor, aquela coisa de querer distribuir um pouco da experiência. E eu fiquei, Letícia, literalmente 10 anos tentava desistir. Eu pensei em escrever livro de gestão de projetos, tecnologia, certificação Microsoft, que eu trabalhava muito com isso, fiz muitas provas de certificação, depois de governança, enfim. Só que eu não sei o que aconteceu, que nesses 10 anos sempre tinha um problema ou uma barreira, e eu não fiz. Cheguei até a falar com a Brasport, olha isso. Que agora eu sou dono, na época eu era um mero desconhecido. E aí eu decidi muito fortemente em 2017, eu falei, agora eu vou fazer meu livro. E aí, falando de transição de carreira, eu trabalhava muito com o método tradicional, aqueles métodos mais previsíveis, né? E a empresa que eu trabalhava, ela estava numa transformação digital. E eu percebi o seguinte, se eu não me reinventar, eu vou dançar. Eu percebi isso. Porque eu trabalhava muito com métodos de governança tradicional. E eu percebi, caramba, a empresa está se remodelando 100%. Se eu não me reinventar, eu vou dançar. E eu decidi assim, eu vou escrever um livro de agilidade com tecnologia, que a gente chama de DevOps, junta desenvolvedores e quem trabalha na operação. Aí traz várias técnicas inovadoras das startups, enfim. E eu falei, como eu dava aula, eu tinha essa habilidade de construir conteúdo com facilidade, eu falei, eu vou agora escrever um livro, eu quero me tornar referência nessa área de agilidade. Aí comecei a escrever sozinho. Falei com a editora Brasport, assinei o contrato sozinho. Só que a gente sabe que o que a gente planeja nem sempre acontece como a gente quer, cada vez mais, né? E a minha esposa, ela ficou doente, ela teve câncer, essa doença devastadora. Ao mesmo tempo eu estava num momento ruim na empresa, enfim, travei. Então comecei em 2017, aproveitando as minhas experiências. E aí, olha que interessante, eu fui fazer uma palestra lá na PUC Minas, eu tenho a data aqui, dia 29 de setembro de 2018. Eu estava com o livro parado, mas a minha esposa, ela me incentivava muito, porque me destravava também dos problemas de fazer palestra, dar aula. Aí como é que surgiu? Agora eu vou responder a tua pergunta, tá? No final da minha palestra, era um sabadão, várias pessoas foram falar comigo, porque eu trouxe uma coisa mais nova, que era como uma empresa tradicional usava agilidade
para entregar software com mais qualidade. Umas 20, 30 pessoas foram me procurar no final da palestra. E teve um lá que trabalhava até na Oi. Ele falou, Muniz, eu só vim aqui por causa da sua palestra. Porque eu estou vivendo isso na Oi, eu quero levar para lá. E aí ficou aquelas pessoas falando, aí me deu um clique, Letícia. Eu falei, peraí, sábado à tarde, várias pessoas aqui, eram 200 pessoas na minha palestra lá, as pessoas gostaram muito do meu conteúdo. Eu pensei, deu um clique, aquela coisa louca. Peraí, se tem pessoas aqui interessadas pelo meu conteúdo, né? Num sábado, elas podiam estar em casa, estão aqui para aprender, por que não elas podem me ajudar a escrever um livro? Eu estava com o livro parado, eu tinha a estrutura toda feita, já tinha um contrato assinado com a editora Brasport, tinha escrito 3 capítulos. Aí eu comecei que nem um louco, Letícia. Chamei um, aí um amigo meu, o Rodrigo, estava lá, a gente criou um grupo na hora e começamos a colocar pessoas. Então, meu sonho era escrever um livro. Aí escrevemos em 2018, uma parte 19, lançamos aqui no Rio de Janeiro em 2019, 6 de junho, aniversário da minha irmã Simone, lançamos o livro. E aí estava resolvido o meu sonho. Só que eu percebi o seguinte, nossa, por que não se escreveu o segundo? Escreveu o segundo. Como experimentou, não tem como parar, né? Eu queria fazer isso, você falou de empresas tradicionais, e a gente às vezes tem limitações nas empresas de trazer as nossas ideias, né? Por mais que a gente seja intraempreendedor, tem limite. Aí eu falei, eu quero na prática aplicar agilidade escrevendo um livro. Essa foi a minha hipótese. Em 2019, então, lançamos 3 livros. Aí, em algum momento dei um clique com alguns amigos que participaram desde o início, por que não criar uma comunidade em que a gente escreve livros, trazendo os especialistas naqueles assuntos, né? Então, escrever um livro, você sabe muito bem, você também já escreveu um livro, dá um trabalhão. Agora, escrever um capítulo é muito fácil, Sim. Daquilo que a gente domina. Então, a outra coisa que a gente fez foi escalar isso, mas pegar toda a receita e doar para instituições carentes. Então, a gente conseguiu juntar as 2 coisas. Só que aí, falando de problemas, né? Em 2020 aconteceu pandemia. A gente gosta de fazer, além dos livros, fazer eventos para juntar os autores. Mas enfim, a ideia original não tinha nenhuma pretensão de virar o que aconteceu. E a gente hoje está com 51 livros lançados nessa gravação. 51 livros, né? E quantas pessoas fazem parte dessa comunidade? Já passou de 1000 pessoas. É mesmo? Ativamente? As pessoas Ativamente. são ativas ali? A gente tem, é interessante a sua pergunta, tem de tudo um pouco. Eu considero que tem 3 tipos de pessoas na nossa comunidade. Tem as pessoas ativas que continuam desde o primeiro livro e continuam escrevendo até hoje, contribuindo, indo nos nossos eventos. A gente faz eventos também com muitas empresas. Então, as pessoas se ativam para fazer palestras. Você tem uma ideia? Já fizemos eventos com Globo, Renner, Banco Pan, Banco Carrefour, grandes empresas aí que nos abrem a possibilidade de compartilhar as nossas experiências e lançar o livro. Então, tem essas pessoas ativas desde sempre. Não as 1000, deve ter umas 200 pessoas mas já é totalmente ativas. Tem as pessoas que, assim como eu, tinham um sonho de lançar um livro. Então essas vêm, entram na comunidade, depois que lançam o seu livro, elas acabam seguindo a vida delas. E eu, no passado, achava que todo mundo ficaria muito ativo. Eu entendi que não. Assim como eu tinha o meu sonho, a gente consegue, pela jornada colaborativa, contribuir para as pessoas que escreveram dela. Então, elas vão e resolvem a vida delas. E tem as outras que voltam. Então, geralmente, a gente tem aí mais de 1000 pessoas, mas tramitando aí no dia a dia umas 200 pessoas totalmente ativas. Sim, que é um número expressivo de autores e pessoas colaborando com conteúdo relevante, né? Vocês depois de e é legal falar que esses livros eram lançados pela Brasport. Desde sempre. Esse é um ponto interessante, eu até queria falar de uma amiga minha, Milena. Ela é diretora executiva do Exim, que é um instituto aí de certificação. O poder da conexão, né, Letícia? Você gosta muito disso, eu sei, né, de fazer essas conexões. Olha que interessante. Eu ia lançar o primeiro livro sem editora. Eu mesmo, a gente consegue hoje essa liberdade de colocar na Amazon, né? Aí, conversando lá na parte Academy, eu fui no Starbucks, num café lá, despretensioso, conversando com essa minha amiga, eu nem conhecia, chamei no LinkedIn. E ela falou, poxa, Muniz, lança pela Brasport, é uma editora, ela é referência em tecnologia, que era a área que eu queria. E insistiu, Letícia, eu falei, não, eu quero simplificar a parada, eu vou colocar na Amazon. Mas ela insistiu tanto, ela falou, vou te dar o contato do Sérgio, que é o fundador da editora Brasport, né? E foi conversar com ele. E eu falei, quer saber? Eu vou lançar pela editora Brasport. Então, desde o primeiro, que foi Jornada DevOps, até antes de eu comprar, sempre com a editora Brasport. Aí eu percebi que a gente ganha um referendo, né? Uma chancela. Uma chancela, essa é a palavra. Porque tem profissionais qualificados
para sempre melhorar nosso conteúdo. Sim. Porque a gente escreve livros assim, são duas equipes. Tem a equipe que organiza e estrutura o livro, que eu chamo de curadores, e tem os autores, especialistas. Então essa equipe aqui, ela é responsável pela qualidade, por estruturar um conteúdo bacana e buscar os autores especialistas. Por mais que a gente faça um trabalho incrível na curadoria, é sempre bom ter um olhar imparcial, diferente. Então a editora dá essa chancela que você falou. Então foi ótimo, porque agora a gente consegue trazer todas as experiências da jornada também para a editora Brastorp. Você tocou num ponto muito interessante, que hoje a gente tem diversas vias de acesso ao conteúdo. O conteúdo deixou de ser escasso. Antigamente você falou da cartolina antes, eu vou falar da enciclopédia. Voltando ao passado. Mas é isso, antigamente você precisava, quando você precisava de uma informação mais específica, você consultava uma Barça, enfim, uma enciclopédia. Então a informação ela não estava acessível, como hoje a gente abre. E hoje, né, já passamos da época do Google, né? É Google, Gemini, ChatGPT, enfim, tem várias, algumas, né, a gente precisa checar 2 vezes a informação, é óbvio, mas a possibilidade das pessoas incluírem também conteúdos e torná-los acessíveis ao grande público é muito fácil. Então, existe uma questão de curadoria desse conteúdo, né? O que difere a qualidade da informação que você recebe, da qualidade da informação que o outro recebe, como ele faz esse filtro, né? Eu acredito que você tem os seus filtros. Eu vou checar esses veículos, eu vou receber tais newsletters, eu vou fazer de tal forma, porque você sabe que aquele conteúdo é um conteúdo que você pode confiar, é um conteúdo confiável, né? Então, eu acredito que você quis falar sobre a editora é isso, é que a editora ela também perpassa essa questão da pulverização de informações, e ela te dá alguma coisa que foi checada, foi verificada, enfim, que tem ali um contexto mais palpável, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente vive num mundo aí que é até perigoso, né? Fake news, ou até falta de qualidade dos conteúdos que são criados. Por exemplo, hoje, qualquer pessoa vai no ChatGPT e escreve um livro. Uhum. Mas com que qualidade, com que repertório? Então, realmente, eu vejo hoje que tem muito valor ainda, né? Uma editora, a gente tem 29 anos, e outras editoras estão boas no mercado. E até mesmo, né, Letícia, todo mundo hoje pode ser um criador de conteúdo. E às vezes a pessoa não tem o mínimo repertório para criar o conteúdo. Então ter essa curadoria, eu lembro quando a gente conversou para estar aqui, você certamente faz a sua curadoria, né, para entregar um conteúdo de valor para a sua audiência. Então essa preocupação ela é muito importante também. É verdade, é verdade. E vocês já doaram mais de R$500 milhão com a jornada colaborativa. Da onde surgiu essa iniciativa de doação dos valores? Como é que ela funciona? Quais são as empresas que estão envolvidas nesse processo? Legal. A gente foi construindo, né, de acordo com as situações que se apresentavam. Então a doação, interessante, por acaso, eu estava lá no feriadão, definindo o lançamento do primeiro livro. E tinha uma situação que estava mal resolvida, Letícia, e eu estou contando algumas derrotas aqui para as pessoas não acharem que é só vitória, né? Nossa vida é feita, né, uma montanha-russa. E eu lembro que no início, eu escrevi sozinho um livro, chamei pessoas, aí chamei uma pessoa para me ajudar na curadoria, depois chamei mais 2, que foram as pessoas que se destacaram mais. Inicialmente, eu ia ficar com todo o royalty do livro, porque eu que dei a ideia, eu que fiz tudo. Aí depois eu resolvi dividir com os curadores. Aí depois eu resolvi dividir com os autores, porque a gente não se conhecia. Eu chamei muita gente no LinkedIn também. Eu falei da palestra, mas eu fui o headhunter no início, chamando muita gente no LinkedIn, que eu uso muito o LinkedIn. Mas gerou um mal-estar, que as pessoas achavam assim, mas eu estou escrevendo, eu não vou ganhar. Eu não fiquei feliz com essa situação. As pessoas começaram a falar mal, achando que eu queria ganhar. E aí a doação surgiu, olha que interessante. Eu estava definindo 4 palestras para fazer o evento de lançamento. A gente fez no centro de convenções, ali perto da prefeitura, para 350 pessoas. A gente fez um movimento muito legal. E aí, 1º de maio, eu estava definindo a estrutura do evento, aí a minha esposa falou, poxa, a Aliança dos Cegos, que fica aqui no Rio de Janeiro, sempre ligava para ela pedindo doação. E às vezes a gente esquece de doar, porque a gente está com outras situações e tal. Eu sempre quis fazer um trabalho voluntário, não tinha tempo, esquecia. Me deu um clique, falei, peraí, por que não pegar todo o royalty do livro e mais o que vier de renda do evento e doar?
Aí foi um puro experimento. A gente ajudou a Aliança dos Cegos e eu achei, poxa, é o modelo perfeito. Ou seja, já que tem muita gente escrevendo livro, imagina dividir, a editora Brasport não queria fazer isso, dividir para 30 pessoas o royalties, fazer contrato com 30 pessoas, imagina, agora com mais de 1000. Agora que eu estou lá, eu vejo o trabalho que dá você dividir. Então foi a solução perfeita. Então foi por acaso, sendo bem honesto aqui, não foi assim aquela coisa, eu pensei que eu quero transformar o mundo, não. Foi a partir de um problema, que era esse mal-estar que tinha com os autores, que a gente construiu essa ideia. E hoje eu tenho um orgulho enorme, que eu falo para os autores assim, imagina, pegar um número aqui rapidinho. 1000 autores para dividir a conta, 555 mil reais. Se dividisse irmãmente, cada um ganharia 550 reais, concorda? Não muda a vida de ninguém. Agora imagina pegar 100 mil na pandemia que a gente fez, 13 eventos no sábado, Letícia. A gente conseguiu arrecadar 13 sábados, o dia inteiro, um para cada livro. Me chamaram de louco, né? Porque assim, começou em maio, falei, vamos fazer evento, porque não podia lançar livro, né, presencial. Fizemos 13 sábados, seria 1 ou 2. Me chamaram de maluco, mas vieram comigo, foi muito legal. Teve dia que a gente colocou 400 pessoas ao vivo fazendo o evento. Então a gente cobrava o evento e doamos 100 mil reais. Evento online? Online, com os temas do livro, antes de lançar o livro. E aí eu falava com eles, imagina que a gente escreveu o nosso nome na história. Na pandemia, num dos piores momentos da humanidade, na minha visão, a gente doou 100 mil reais. A gente ajudou a comprar máscara, comida para as pessoas que eram do lixão de Gramacho, não tinha onde comer. Então a gente ajudou com quem tinha. E eu falo isso com eles. A gente escreve livro, traz conteúdo de valor, do Brasil para o Brasil, tem isso também, né? São autores nacionais. E a gente pega o seguinte, o resultado disso, que ninguém ficaria rico, a gente junta e entrega para quem precisa. Então eu tenho um baita orgulho. Por acaso aconteceu isso, mas hoje a gente consegue ajudar bastante gente. Que legal, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E aí vocês continuam, obviamente, com essas ações. Tem empresas que participam com vocês? Tem, é legal você falar disso que a gente faz. A gente aproveita o conteúdo do livro e a gente cria eventos com os temas do livro. Então vou pegar o exemplo da Globo. A Globo estava na transformação digital. Em 2020, em plena pandemia, tinha autores da Globo nos livros e um dos executivos viabilizou a gente fazer um evento lá com a Globo. E vieram empresas patrocinando e a gente conseguiu vender o ingresso. A gente coloca o ingresso com um preço baratinho, né? Às vezes a pessoa ganha um livro. Então, recentemente, a gente fez eventos até com empresas menores, levando conteúdo de valor do livro, mas os palestrantes sendo os autores. Então é uma parceria. Próximos passos, Antônio? Eu sei que tem novidade vindo por aí. Próximos passos, tem uma novidade boa, principalmente para a galera que é aqui do Rio de Janeiro ou que visita a cidade maravilhosa, Letícia. Eu, conversando com a nossa equipe, eu adquiri, como eu falei recentemente, a editora Brasport, eu percebi assim, a gente tem muitos autores que vêm de outros estados em eventos no Rio, ou mesmo visitar parentes e resolver alguns problemas, e a gente não tinha um local nosso para a gente se encontrar, comemorar, a gente gosta muito disso. A ideia dos eventos é a gente se encontrar pessoalmente, porque todos os livros, eles foram criados e são feitos remoto. A gente usa toda a tecnologia para escrever. E aí eu tive uma sacada, um clique esse ano, eu falei, poxa, por que não trazer um local novo para a editora, que seja não só para a equipe trabalhar, a equipe administrativa, né, o diagramador, aquela equipe toda, mas também tem uma livraria. E olha que interessante o nome. O meu filho Lucas deu um nome que eu achei lindo, até registrei já o site para ninguém roubar, eu vou falar aqui, Livrateria. Legal. Eu achei um nome legal, porque eu falei, não, a gente quer incentivar a leitura também, né, e fazer um encontro. Então a grande novidade agora que a gente vai fazer é ter uma livraria nossa, que a gente vai ter também um espaço lá para gravar podcast, para deixar as pessoas que vêm de fora trabalhar de lá. É quase uma Starbucks da editora Brasport e da jornada colaborativa, essa é a ideia. Muito legal. Fiquem ligados, em breve então a jornada colaborativa deve comunicar aí algo oficialmente, né? Isso, aí até fica a dica, seguir a gente é muito ativo no LinkedIn, né? O meu Antônio Muniz, e Instagram Antônio Muniz Oficial, e Jornada Colaborativa, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é o mesmo nome. Jornada Colaborativa, a gente vai anunciar lá. Depois dessa nossa passagem aqui por todos os negócios, vamos voltar ao Antônio. Antônio, das suas características pessoais, quais são as características que você identifica que foram assim cruciais na sua jornada?
É interessante, né? Quando eu escrevi o livro Smart Skills, eu refleti muito, ô Letícia. Você vai ver lá, eu coloco lá a ciência, né, do Big Five, mas eu coloco 15 experiências minhas, vitórias e derrotas. E eu fiz uma introspecção quando eu escrevi o livro, coisas que eu não me ligava. Interessante isso, né? Depois de alguns anos de estrada aí. Uma delas é que eu sou muito apaixonado quando eu tenho uma ideia que eu acredito muito. A jornada colaborativa, um amigo meu, um executivo, falou assim: Muniz, você é maluco. Porque o primeiro livro, Letícia, lembra que eu falei da PUC Minas? Muita gente falou, vou te entregar, não entregou os capítulos. Eu quase desisti. E eu comecei a chamar as pessoas no LinkedIn. E eu corri o risco de virar o maluco do LinkedIn, que chamava todo mundo e não saía. Eu corri esse risco. E o meu amigo me chamou no canto, eu chamei ele para escrever o prefácio, esse meu amigo. Ele é um executivo muito experiente na área de TI. Ele me disse, é maluco, ele me chamou no canto. Eu falei, cara, eu posso atrapalhar minha reputação. E aí eu percebi o seguinte, quando eu estou apaixonado com alguma coisa, ninguém me segura, Letícia. E eu não tinha essa noção, porque eu vou até o final. Os eventos na pandemia, os 13 sábados, muita gente falou, você é maluco, isso é impossível. Quando eu pego um negócio, eu vou até o final. Então, essa paixão por fazer alguma coisa, e é bom por um lado, mas eu percebi também que nem todo mundo tem essa personalidade. E às vezes eu empurrava as pessoas até conseguir. E eu vi que algumas ficaram pelo caminho. Então, talvez não era culpa da pessoa. Eu não consegui identificar que as pessoas não estavam no mesmo time, na mesma disposição. Então, uma característica é essa. A outra, que eu sou muito impulsivo. E eu tenho trabalhado muito isso. Às vezes, eu vou sem pensar nas consequências. Então, a paixão e essa impulsividade. Então, são coisas que podem ser boas e ruins para mim. Eu tenho que dar uma balanceada nisso aí. Não, mas é legal que quando você tem consciência, você entende até onde você vai, né? A partir daqui, essa impulsividade já não tá boa. A partir daqui, a minha paixão tá começando a me atrapalhar. Né? Acho que tudo mora na consciência, né? É interessante, quando a gente escreve um livro, né, o tema, a gente tem que aprofundar. Então, o Smart Skills me ajudou muito nisso. Eu não tinha essa consciência. E agora, olhando para trás, nossa, eu coloquei muita derrota no livro. Nossa! Mas é legal, a consciência, o autoconhecimento nos ajuda muito, né? A balancear essas situações. É verdade, e o seu olho brilha quando você fala de todos os seus negócios, então a paixão é latente. Legal. Hábitos ou hobbies que você tem que te ajudam a ter uma alta performance, o que você faz na sua vida para te ajudar a estar sempre em um ritmo bom? Ótima pergunta, porque eu até vou deixar algumas dicas aí que me ajudam muito, né, a ter alta performance e produtividade. Eu era zero em atividade física, Letícia, zero. Meu pai morreu muito cedo, 50 e poucos anos, de infarto. Foi o segundo infarto, foi fulminante. E uma das coisas era porque ele bebia, fumava, aquelas coisas, né? E também sedentário. Eu era essa pessoa, muita intensidade no trabalho, muita coisa e não fazia atividade física. Então, comecei a correr. Aí cheguei a correr aqui no Rio, 2 meia maratonas de 21K, então eu gostava muito de correr. Só que na impulsividade, lembra lá? Corri, me machuquei, continuei correndo e parei um pouco, mas corrida é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho feito hoje transport, porque minimiza o impacto no joelho, então atividade física de corrida. E eu gosto também de jogar beach tennis, quero voltar agora mais forte. Gosto de assistir também séries e gosto de ficar em família, então são as coisas aí que me reenergizam, fazer as coisas. Muito bom, muito bom. Sucesso para o Antônio Muniz Sucesso é ser feliz. Para mim, sucesso é você fazer aquilo que você ama e você impactar as pessoas ao seu redor, né? Então, eu acho que sucesso é isso, a gente fazer as coisas com paixão e ser feliz, impactando ao redor, né? Quem a gente puder. Muito bom. Antônio, obrigada pela entrevista. Adorei estar aqui com você. O tempo passou rápido, hein? Passou Nem muito percebi. rápido. Adorei. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço também.